Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Fórum de Diversidade. Eu quero passar a palavra para o nosso presidente, o Stefani Anguelar, que vai dar uma palavrinha para a gente. Em seguida, a gente vai ter o vídeo dos 120 anos da Câmara e depois nós temos a coordenadora da Comissão Mundo do Trabalho e também vai ser hoje a mediadora deste evento. Então, vou deixar depois a Adriana Rilo, que vai apresentar todos os palestrantes de hoje, que eu aproveito para, desde já, agradecer o Bruno, a Cláudia e perdão. E a Neila. Desculpe, Neila. Bom, Stefani, por favor, a palavra é sua. Sueli, muito obrigado. Enorme satisfação poder abrir esse evento, né, de diversidade, uma temática tão relevante para a sociedade de hoje. E muito feliz em ver a Câmara se preocupar com essa temática tão, de novo, importante. E todas as empresas estão numa jornada que tem como temática principal, que são da sustentabilidade, cada vez mais diversidade, responsabilidade social, ESG, Environment, Social Governance, é um assunto cada vez mais relevante, e muito feliz de novo poder abrir esse evento tão importante. Eu aproveito para relembrar a todos que esse ano é o ano de comemoração para nós da Câmara Franco-Brasileira. Estamos comemorando os seus 120 anos de presença aqui no Brasil. Adriana, fica à vontade, te passa a palavra. Adriana, nossa coordenadora do Comitê de Pessoas. Adriana. Adriana, acho que estava com um probleminha de áudio, então sim. Vamos passar o... A Adriana está aí. Vamos lá, Adriana. Adriana está com você. Desculpa, bom dia a todos. Desculpa, mas o microfone estava sem acesso para desbloquear. Então, bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas para esse fórum. Uma honra estar aqui para poder ser a mediadora desse evento, como responsável por coordenar a Comissão do Mundo do Trabalho na Câmara Francesa. Então, Sueli, muito obrigado por esse espaço, para eu poder estar aqui mediando esse evento. E para um agradecimento especial para os nossos convidados. Então, só gostaria de brevemente apresentá-los. Nós estamos aqui hoje com o Bruno Carramenha. O Bruno é sócio-diretor da 4CO, que é uma consultoria que tem, inclusive, nos apoiado bastante nas empresas do Grupo Saint-Gobain, nessa jornada de trazer a diversidade como um tema de negócio, que realmente tem um impacto muito importante nas comunidades onde as empresas atuam, e também na nossa cultura organizacional, que é todo um processo de transformação bastante importante. Então, Bruno, muito bem-vindo. O Bruno, além de ser sócio-diretor da 4CO, ele trabalha com uma parte importante de consultoria na área de comunicação, é autor de livro, professor. O Bruno tem nos ensinado bastante na Saint-Gobain sobre como trazer esse tema importante para o negócio. E nessa perspectiva, de alguém que conhece tão bem o mundo corporativo nesse tema de diversidade e conexão com os funcionários, a gente também achou importante trazer nesse fórum cases de empresa, vida real. Como que a jornada da diversidade está acontecendo nas organizações, como que esse tema tem sido importante para a gente conectar as pessoas aos negócios, seja internamente, seja externamente. Então, aqui também quero agradecer e apresentar a Neila Lopes. A Neila é responsável pela área de diversidade e inclusão, então, nesse mundo também da comunicação corporativa, e tem tido bastante experiência em também levar a Sanofi para um patamar de diversidade e inclusão cada vez mais forte, Neila? Então, a Neila vai apresentar para nós essa jornada, como que está sendo esse case na Sanofi, e também a Cláudia Ramos, que eu conheço já há algum tempo, trabalhamos juntas na Saint-Gobain. A Cláudia é responsável pela área de gestão de pessoas das empresas de materiais de construção para o Grupo Saint-Gobain, aqui no Brasil, e também vai contar a jornada da diversidade, como que isso está acontecendo na Saint-Gobain. A gente tem, o tema diversidade tem sido bastante discutido, e nós temos aí como privilégio de sermos vários negócios num grupo,
Então, a gente achou bastante interessante a Cláudia poder trazer essa perspectiva de como está sendo essa jornada nessas empresas desse segmento na Saint-Gobain. Então, vamos lá, né? Vamos aproveitar para ter essa perspectiva. Eu gostaria de convidar, então, o Bruno para falar, e a ideia é que eles façam uma exposição e que a gente tenha alguns minutos ao fim desse fórum para que vocês também participem, né? A gente tem uma quantidade de pessoas, um grupo bastante diverso, então também a gente tem um momento para explorar um pouco mais as questões que vocês possam trazer, que vocês podem listar aí no chat, e ao fim do evento a gente bate um papo, ok? Bruno? Vamos passar um vídeo institucional antes. Desculpe, Renata, eu esqueci do vídeo institucional. Vamos lá. Sem problemas. Muito bem, bom dia a todos. Queria começar agradecendo novamente pelo convite, agora publicamente, né, dizer que para mim é um prazer poder estar aqui nessa posição de te trazer alguma reflexão e de aprender também um pouco com a Neila e com a Cláudia sobre as coisas, como elas estão liderando nas suas empresas.
Eu vou fazer uma projeção simples aqui, muito mais ilustrativa, para ajudar a minha fala. E, enfim, eu gosto de... A Adriana fez uma credencial minha, né, talvez do porquê eu tenha sido convidado, mas eu gosto de fazer minhas credenciais também associadas ao tema da diversidade, por que eu venho me interessando tanto por isso e encontrando espaços para estudar cada vez mais e falar um pouco sobre isso também. Eu sou sócio da 4CO, que é uma consultoria de comunicação e cultura organizacional, e a 4CO produziu há alguns anos um estudo sobre diversidade de organizações, o que foi que nos abriu as portas para começar a dialogar de uma forma mais sistemática sobre esse tema com as empresas. Então, esse estudo foi produzido, está disponível para ser feito download gratuitamente, em que a gente vai entender um pouco como é que as organizações estavam olhando para a questão da diversidade e como é que os empregados estavam recebendo esse processo de gestão da diversidade. É até um pouco sobre isso que eu quero trazer na minha fala. E tem um outro aspecto que me credencia, de alguma forma, para falar sobre diversidade, que são aqueles aspectos da minha vida pessoal. Né? Eu gosto de me apresentar assim também. Né? Então, além de ser professor universitário, consultor e trabalhar com essa temática, um estudioso do tema, eu tenho algumas questões que me associam diretamente com a diversidade. Né? Então, eu sou gay, eu tenho um marido, eu tenho 2 filhos adotivos, são 2 filhos negros, então que me aproxima muito da questão racial, das questões LGBT. Tenho uma filha que é uma menina moça e que me ajuda bastante nas reflexões sobre as questões de feminismo e do racismo também. Então, de alguma forma, essas são as questões da minha vida pessoal que me aproximam do tema e que me fazem ter tanto interesse, provocar discussões que visem alguma melhoria no contexto das organizações. Um pouco para mim, né, porque eu ainda tenho para viver, mas obviamente muito para aquilo que eu quero deixar de legado para os meus filhos e para a sociedade como um todo. Então, feita essa segunda apresentação minha, aí eu queria trazer para vocês um pouco das reflexões que eu me propus a fazer, conversando um pouco na prévia com a Adriana, que é da gente olhar um pouco de que forma as organizações estão trazendo a temática da diversidade para a sua pauta e para a discussão. O primeiro fato, assim, que eu acho que é indiscutível, né? A diversidade está na pauta da sociedade, né? Então, queiramos nós ou não, né? Então, assim, acho que levou bastante tempo para que a gente pudesse dizer que, de fato, diversidade está na pauta, mas agora ela está na pauta, né? Então, os jornais, as redes sociais, as discussões trouxeram a diversidade para a pauta, definitivamente, e isso, obviamente, foi bater na porta das organizações, né? Então, o que as pessoas vinham discutindo, trazendo como questões que vão emergindo no contexto social e que levaram anos para que isso acontecesse, fez com que, indiscutivelmente, isso batesse efetivamente na porta das organizações, e aí isso vai ser observado na própria capa das revistas que falam com o mundo dos negócios, né? Então, a gente tem um número crescente de conteúdo sobre isso, a gente tem a Exame criando as melhores empresas para se trabalhar em diversidade, a gente tem a Você S.A., por exemplo, com uma pauta fixa sobre diversidade na sua publicação, enfim, demonstrando que o tema não só está na sociedade, como está indiscutivelmente na empresa. O que é, obviamente, natural, ou relativamente natural, vamos dizer assim, porque, né, a sociedade é composta pelos mesmos indivíduos que compõem a organização. Então, se de alguma forma o tema vem aparecendo e gritando nas redes sociais, ele vai aparecer no contexto das organizações. E aí isso começa a preocupar de alguma forma as empresas, porque como a sociedade, o tema está muito quente na sociedade, né, de uma fala despretensiosa de um funcionário nas redes sociais, a entrevista da CEO no Roda Viva, o tema vai aparecer, vai gritar, né? Então, de um programa de recrutamento simples ali do dia a dia, né? Até a escolha do garoto propaganda da marca, se é uma pessoa trans, se não é uma pessoa trans, o tema vai bater na porta das organizações. Às vezes a gente não está nem pensando sobre isso, a estratégia nem foi a lente colocada em determinada situação, mas as organizações têm sido obrigadas a vestir rapidamente essa lente e a demandar isso, a estruturar de alguma forma programas e se atentar a isso. E aí a gente chega ao que eu tenho chamado do paradoxo da gestão da diversidade. Eu acho que essa é a discussão principal, a reflexão que eu queria trazer aqui na minha fala, né?
O que a gente está chamando de paradoxo da gestão da diversidade? Inclusive, esse é um tema, esse é o título de um artigo científico que eu escrevi com a minha sócia e que foi publicado, inclusive, numa revista científica internacional e tal, em que a gente vem provocando um pouco desse pensamento, né? Por que esse paradoxo? A gente usa, inclusive, essa metáfora que o Lacan usa na psicanálise, que é a ideia de que... Por que o paradoxo? Então, a demanda social, né? Então, a sociedade gritando de que a gente precisa de diversidade e se manifestando com Black Lives Matter e fazendo, né, paralisações e cada vez mais trazendo o tema e cancelando gente nas redes sociais, etc. e tal, faz com que as empresas precisem olhar para isso. Então, é um imperativo social e a gente precisa olhar para isso. O que acontece? As empresas olham para isso e, em geral, as empresas têm muito mais facilidade, vamos dizer assim, e agilidade de promover e de estruturar programas de comunicação do que facilidade e agilidade de estruturar, né, de criar programas estruturais, de transformação, efetivamente. Então, normalmente, a diversidade entra nas organizações como uma demanda de comunicação. A gente precisa falar sobre o tema, porque está todo mundo falando sobre o tema, e se a gente não falar sobre o tema, a gente fica para trás. Porque, inclusive, os próprios empregados vão demandando das organizações que elas se posicionem sobre isso. E é natural que elas busquem esse olhar. E por que isso se torna um paradoxo, né? Porque se, de alguma forma, o empregado, como um indivíduo social, vem demandando da organização que ela se envolva com isso, que ela trabalhe essa temática também, na contrapartida, o que acontece é que as empresas, por avançarem muitas vezes mais na comunicação do que na gestão, a experiência do empregado em si não é positiva. Então, para atender uma demanda social, normalmente as empresas lançam programas e comunicações sobre isso, que muitas vezes são, inclusive, muito bem percebidos socialmente, e vai para o LinkedIn, vai até para a publicidade em determinadas empresas, vai, né, para a comunicação da organização, mas a experiência do empregado nem sempre é levada em conta. E aí que entra a história do paradoxo, né? Porque eu vivo com um chefe assediador, eu vivo num contexto machista, eu vivo numa estrutura, né, onde o racismo estrutural está ali manifesto todos os dias e tal. A despeito disso, a minha empresa investe num programa de diversidade, ou fala sobre isso, mas parece que a minha realidade, que eu vivo internamente, não reflete exatamente esse discurso que vem sendo criado. Por isso que a gente a gente joga a luz para essa ideia de um paradoxo, né? Então, o que é a diversidade para a organização na experiência do empregado? Aquilo que ele consome em termos de comunicação ou aquilo que ele vivencia? Não falar, né? Simplesmente não falar e só cuidar de dentro de casa é suficiente? A gente também não deveria falar no sentido de atender essa demanda social sobre isso. Isso, de fato, apresenta para os gestores das organizações isso que a gente chama do paradoxo, né? Então, como é que a gente lida com essa coisa do precisa falar, mas a gente não está pronto, mas para a gente estar pronto, a gente precisa falar também. Então, fica esse processo de gestão difícil de sair, né? Isso nos leva, em termos dizendo consultivamente, né, de consultoria, da forma como a gente aplica o olhar para isso, né, a uma primeira demanda, né? Eu costumo dizer, a gente precisa olhar para a diversidade quando a gente está afim de atender essa demanda social, primeiro buscando a ideia de um mapeamento interno, de construir um diagnóstico para que a gente consiga avaliar brevemente a forma como a gente está atendendo essa demanda. Esse diagnóstico pode acontecer de maneiras mais profundas ou menos profundas. Quanto mais profundidade a gente colocar nisso, mais sentido tende a fazer qualquer programa que vai se desenvolver a partir daí. Mas, basicamente, né, então, buscando mitigar ou minimizar esse contexto paradoxal, a minha recomendação sempre vai na linha, né? São duas frentes que eu acho que fazem sentido para essa mitigação. Então, uma é a gente conhecer adequadamente o contexto da organização no qual a gente vai trabalhar. Então, para que o programa se desenvolva a partir de um conhecimento profundo cultural, porque existem elementos da cultura, bom, primeiro da cultura social, que travam, né, que dificultam o desenvolvimento de um contexto mais diverso e inclusivo, e, obviamente, da cultura organizacional, e cada empresa tem a sua. Né? Em cada organização, o contexto da cultura, próprio da cultura da organização, é o que faz as coisas darem mais certo ou menos certo, é o que faz o programa de comunicação, a campanha de comunicação, ter mais cara de é só mais um,
ou efetivamente ser abraçado pelas pessoas e vivenciado, e que as pessoas comprem aquilo para que isso se torne efetivamente uma realidade para a organização no médio prazo. Então, este contexto da organização pode facilitar muito ou dificultar muito. E quanto mais a gente conhece, mais fácil fica de se transformar. E esse diagnóstico também é importante que se aconteça na medida da construção de um senso, né? Então, para que a gente tenha uma percepção real da realidade das organizações. Então, das temáticas mais clichês, né, vamos dizer assim, que está mais em pauta, né, do tipo, mulheres ganham menos do que homens, por exemplo. Mas ganham mesmo? Isso faz sentido a gente falar sobre isso aqui no nosso contexto? As pessoas negras não conseguem ascender aos cargos de... Vamos olhar, vamos ter dado efetivamente para falar para além da nossa percepção. Então, a construção de um censo nos ajuda muito fortemente a dar esse embasamento para o desenvolvimento de programas que fazem sentido. E o segundo ponto, e aí já para ir na linha de conclusão da minha fala, não, mentira, antes de entrar nesse segundo ponto, eu queria compartilhar esse dado de uma pesquisa que a gente tem feito, que está dentro desse contexto de diagnóstico, né? Porque é muito comum a gente encontrar nas empresas uma realidade de uma certa resistência ao desenvolvimento da diversidade, ou um certo perfil de profissional que diz isso não faz sentido, não tem porquê, imagina, isso aqui cresce quem precisa crescer, meritocracia e etc. E tal. E aí a gente começou a fazer um estudo lá na consultoria, um levantamento sobre as capas das revistas Exame, né? Então, a revista Exame talvez já foi mais, né, um dia, mas ainda continua sendo o grande estandarte aí da figura corporativa, né? Então, as pessoas de sucesso estampam a capa da revista Exame. E aí vejam só que curioso que esse nosso levantamento nos mostrou. Que de 2000 a 2005, então a gente olhou para todas as capas da Exame desses 5 anos, o que quer dizer, né? Então, alguém que estava entrando no mercado de trabalho em 2000, hoje tem 20 anos de empresa, né? Então tem 20 anos de mercado de trabalho. Quem que ele tinha como referência, efetivamente, do que é o estandarte, do que é o sucesso profissional? 96% das capas da Exame, com pessoas, né? Porque, obviamente, algumas delas são ilustrações, não tem pessoas e tal. 96% de homens brancos. Então, eu costumo conversar com meus clientes que a gente precisa entender que essas pessoas que estão hoje aí ocupando nossas posições de liderança, de poder, entraram no mercado de trabalho com esse tipo de referencial. A sociedade mudou, é um fato, a demanda se apresenta de uma forma diferente para que a gente modifique isso, é um fato, mas é indiscutível também que as referências que se apresentavam né, no contexto de quem começa a trabalhar eram assim. Por isso que é muito comum nesses processos de diagnóstico você ouvir, principalmente das pessoas que estão nas posições de liderança ou que têm mais tempo de organização e tal. Não precisa falar sobre isso, a gente não precisa discutir isso e tal. Normalmente porque não se viveu essa realidade. Mas, recentemente, isso tem mudado um pouco, né? Então, olhando para 19 e 20, né, as capas da Exame, percebam como muda, né? Então, primeiro, a gente começa a descobrir que existem mulheres negras nas empresas e que elas podem estampar a capa da Exame, ou seja, elas podem ter sucesso suficiente para estar na capa da revista mais importante de negócios do país. Né? 20 anos depois a gente descobre isso. 20 anos depois. E mesmo mulheres brancas começam a ganhar mais espaço, a gente descobre que as pessoas com deficiência também podem ocupar esse lugar. Então, numa minoria e tal, mas a gente começa a ver a diversidade se manifestar aí. Esse é um processo de transformação social. Também não acredito, a Adriana sabe disso, eu falo isso muito com meus clientes, eu não acredito numa ruptura para tudo que a gente fez até agora e começa tudo de novo, porque até agora a gente foi tendo sucesso no nosso negócio. Então, a gente precisa levar isso em consideração muito efetivamente. E agora sim, para chegar ao fim da minha fala, o meu segundo ponto, né, de como é que eu entendo que faz sentido a gente pensar em programas de diversidade que sejam equilibrados, a gente busca o equilíbrio sobre esses 3 pilares aí, né, que estão projetados na tela. Então, para um programa de diversidade, ou como a gente diz na consultoria, né? Para a gente ter uma gestão da diversidade madura ou maturidade na gestão da diversidade, a gente precisa ter de forma equilibrada uma liderança, então essa pilar azul aí, né? Uma liderança comprometida com o tema, e eu estou falando da alta liderança, né? Então, uma alta liderança atenta, comprometida, que reconheça suas limitações e que esteja disposta a transformá-las ou, enfim, a ampliar a sua visão sobre o tema.
A gente precisa de gestão, programas, políticas, né, as práticas institucionais, o que vai incluir da acessibilidade para as pessoas com deficiência, a forma como a gente recruta, a forma como a gente promove, a forma como a gente divide bônus, né? Então, os aspectos de gestão associados a como a organização promove suas práticas para ser inclusiva, né? Para assegurar que todo mundo tenha equidade na sua experiência organizacional. E, por fim, o terceiro pilar está associado à percepção. Então, é ajudar as pessoas a perceberem isso, a viverem um ambiente em que elas se sintam confortáveis, em que estejam abertas para reportar determinadas, né, algum tipo de coisa negativa que elas tenham vivido, para que elas possam efetivamente interagir na sua naturalidade, viver ali, ter uma percepção positiva sobre a realidade da organização. E aí percebam que uma coisa leva a outra, né? Então, a liderança ajuda a transformar o processo de políticas e práticas, que melhora a percepção das pessoas, que ajuda, que estimula, que tem mais abertura para falar para a liderança pensar diferente e discutir e tal. Então, esse é um processo cíclico, mas que a gente entende que um programa de diversidade equilibrado maduro, ele equilibra esses 3 pontos. Então, dessa forma que eu entendo que as organizações que estão na vanguarda, em geral, elas têm conseguido equilibrar bem esses 3 pontos. Enfim, acho que consegui cumprir os meus 15 minutos combinados e deixo o espaço, tomara que sobre um espaço bom para a gente poder discutir no final. Deixo meus contatos aí para que também a gente possa extrapolar essa conversa. Obrigado novamente pelo convite. Eu que agradeço em nome da Câmara, Bruno. Você traz aí umas provocações muito interessantes, né, sobre o paradigma, né, as incoerências eventuais, mas, como você falou, é uma transformação, e para algumas organizações isso pode ir um pouco mais rápido, para outras talvez de uma maneira um pouco mais lenta, levando em consideração o contexto, que acho que isso é fundamental, né, mais do que só seguir uma tendência pela tendência em si, né? Acho que isso é bem importante, esse ponto que você traz para a gente refletir. E dentro disso, por isso que eu acho que vai ser bem importante trazer os cases da Sanofi e da Saint-Gobain, para realmente a gente contar um pouquinho, né, como que está sendo essa jornada em cada uma dessas empresas. Então, Neila, gostaria de convidá-la para apresentar a Sanofi e o trabalho que vocês têm feito lá, que tem tido também bastante repercussão e tem inspirado bastante outras empresas também, que é sempre bom ver uma prática e ver como que ela pode caber nas diferentes organizações que a gente tem pelo mundo afora. Muito obrigada, Adriana. Um bom dia a você, a todos, a todas, a todos que estão aí conectados conosco. Eu sou a Neila Lopes, eu sou gerente de comunicação interna e hoje também líder do Comitê de Diversidade e Inclusão da Sanofi, que é uma indústria multinacional farmacêutica, né, que já está há mais de 100 anos no Brasil, com cerca de 3.500 colaboradores e atuando aí em diversas frentes. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa história. Vou seguir aí o exemplo do Bruno, né, e colocar o meu contexto dentro dessas discussões de diversidade. Eu, Neila, sou uma mulher branca, heterossexual, né? Então esse é o meu lugar de fala, mas também de uma mulher ativista das causas sociais, principalmente as ligadas à diversidade e inclusão, e uma aliada, né? Tentando reforçar meu papel como aliada de todos os grupos minorizados hoje, né? E que nos levam a ter essa discussão e a realmente tentar ter ações efetivas para mover por uma sociedade mais justa, né, e igualitária. E a gente acredita muito nisso dentro da Sanofi também, e é por isso que eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa jornada lá. Deixa eu ver se eu estou compartilhando o som aqui, fazendo tudo direitinho, eu acredito que sim. Vou tentar usar da melhor forma possível esses 15 minutos. Eu vou começar contando um pouco para vocês, e primeiro eu quero até fazer um gancho. Foi muito bom ouvir a sua fala, Bruno, e ver como a nossa prática tá bastante em linha, né? Então, espero poder, de alguma forma, ilustrar aí a sua fala através de alguns exemplos do caminho que a gente vem seguindo hoje. Concordo muito contigo, né, quando você diz que muitas vezes a diversidade e inclusão entra nas organizações como uma demanda, né, de comunicação. Hoje eu estou líder do Comitê de Diversidade e Inclusão, não foi sempre assim, mas eu sempre acompanhei esses movimentos como uma profissional de comunicação, né? E faz muito sentido o que você trouxe. E hoje a gente entende
que estamos conseguindo endereçar um pouquinho, né, para diminuir esse gap entre uma pauta que vem como uma pauta corporativa, e como uma demanda e um anseio dos colaboradores e dos times, e aproximar, né, uma abordagem de comunicação de uma prática de liderança, de uma agenda corporativa que de fato privilegia não só o discurso da diversidade e inclusão, mas a prática efetiva, né, para mudar indicadores e para impactar empresa e sociedade. A nossa ambição é ser reconhecida como uma empresa que é inclusiva internamente e que ela é externamente atrativa para os futuros talentos. A gente está no momento da revisão dessa ambição em que a gente quer trazer algo que tem sido muito a fala nossa no comitê da liderança também, que é fazer o nosso papel, né, na busca por uma sociedade que é mais justa e igualitária. E como é que essa estratégia está estruturada? A gente tem 3 pilares transversais de educação, porque diversidade passa por aprendizado, passa por construção de repertório, passa por desconstrução, né, de conceitos e preconceitos e vieses, e é por educação que a gente consegue mover esses pilares. Por recrutamento, a gente precisa derrubar as barreiras, né? A Sanofi, exemplo de muitas outras empresas, não representa hoje, nos seus indicadores, a diversidade que nós temos lá fora. Que empresa hoje pode dizer que tem em seu quadro 56% de colaboradores pretos e pardos? A Sanofi não pode, eu imagino que a esmagadora maioria dos que estão aqui conosco também não possam. E estou falando só, trazendo o exemplo de um grupo, mas tem vários outros, né? Então, como é que a gente trabalha os processos de recrutamento? Como é que a gente trabalha com os nossos parceiros que ajudam a trazer pessoas para dentro da organização para derrubar as barreiras de entrada, né? E como é que a gente continua fomentando um ambiente inclusivo para que essas pessoas possam crescer e se desenvolver? Tudo isso está nesse pilar. E a gente acredita em compromissos externos, né? Como representantes de uma indústria, né? Como uma grande empresa, como a gente se posiciona externamente para que a sociedade saiba que essa é uma causa para a companhia? E ao mesmo tempo em que a gente compartilha esse posicionamento, a gente estabelece pontes e começa também a colher referências, não só de empresas do mesmo setor, de outras empresas que estão envolvidas com diversidade e inclusão, de organizações sociais. Então, essa troca constante de informação, esse crescimento de repertório, ele não é só individual de cada colaborador, ele é coletivo da organização também. Então, esses são os 3 pilares fundamentais. Temos duas frentes de trabalho que são muito importantes. Então, a principal delas é a comunicação. Então, abaixo de tudo que fazemos, né, como uma linha ali de base, um alicerce, a gente tem uma comunicação que ela é inclusiva, a gente tem uma comunicação que faz a ponte, a comunicação está presente em todas as ações de diversidade e inclusão, né? Com todo o expertise para também mover cultura junto com a área de RH e os nossos valores. A Sanofi tem como valores institucionais respeito, ética, integridade, coragem e trabalho em equipe. Então, isso tudo tem muito a ver com diversidade e inclusão e está sempre no nosso discurso de diversidade e inclusão, quanto ele conversa com os nossos valores. Tudo isso a gente faz considerando as particularidades de 4 grupos que a gente entende que são os prioritários neste momento, né? O grupo de equidade de gêneros, que é aquele que atua há mais tempo, que já tem mais maturidade, e os grupos de LGBTQIA+, etnias, né, e raças, e de pessoas com deficiência. A gente também discute questões geracionais, a gente também busca ser inclusivo, considerando a religião, a crença ou ausência de crença de nossos colaboradores, mas o foco mesmo das ações são esses 4 grupos. E o que a gente entende como drivers, né? Como alavancadores desse trabalho, sem os quais a gente não vai conseguir. O engajamento da liderança, então o discurso ele precisa se traduzir em prática. A gente precisa que essa liderança nos apoie para que tenhamos um ambiente onde a segurança psicológica é uma premissa, né? E que as pessoas elas de fato podem levar o melhor delas para o trabalho. Elas só vão levar o melhor delas para o trabalho se elas tiverem segurança psicológica para se manifestar na sua plenitude, na sua essência. E a gente só consegue isso se a gente tiver o engajamento da liderança em todos os níveis, começando pela liderança sênior. Agora, se a gente tem, a gente está no processo de construção, numa jornada, a gente não está ainda no cenário ideal.
Então, nesse momento em que a gente ainda busca esse engajamento de liderança, essa construção, e o colaborador que não se sentia acolhido, que não se sentia respeitado, o que que ele faz, né? Ele também tem a quem recorrer. Então, a gente tem um trabalho muito em linha com a nossa área de ética e integridade do negócio, para aquele colaborador, né, aquele time que verificar, que presenciar ou vivenciar uma situação que não condiz com os nossos valores, ele tem a quem recorrer, né? E tem processos educativos também e outros para a gente tentar administrar, né? A gente entende que isso é um apoio, nós acreditamos muito na educação e na construção de repertório, mas a gente precisa dar um canal a quem as pessoas possam recorrer tendo essa necessidade. Então, é assim que está desenhada a nossa estratégia. A nossa governança é de grupos de afinidade, então eu lidero o comitê, tenho representantes da alta liderança, Pedro Pitella, com certeza conhecido de muitos de vocês, ele é muito mais do que um sponsor, né, como nosso head de recursos humanos, ele é um apoiador, está profundamente engajado com essas causas e ocupando a posição que ele ocupa, isso é fundamental para que a gente possa continuar movendo. Temos alguns outros diretores executivos, tenho um desafio agora para 2021 de crescer esse grupo, além, é claro, do engajamento incondicional que a gente tem do Félix Scott, que é o nosso Country Lead de Sanofi Brasil. As lideranças dos pilares, elas, em sua esmagadora maioria, né, trazem pessoas que representam os grupos de fato, né? A gente ainda não está 100% com essa representatividade, mas estamos muito próximos disso. E os grupos de afinidade têm aqui as lideranças, mas com muito mais gente aí fazendo acontecer e conduzindo ações específicas no dia a dia. Esses grupos trabalham com autonomia para uma série de questões, tem a possibilidade de endereçar dores que são específicas desse grupo, mas também contribuem para uma estratégia de atividades transversais, né? E é até uma tendência, quando a gente fala de diversidade e inclusão nas empresas, para muitas hoje já não existe essa divisão em grupos de afinidade. Muitas já tratam de cara os temas de diversidade e inclusão de maneira transversal, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, do próximo passo da gestão de tendência é justamente esse, mas a gente ainda não está nesse momento de maturidade, para a gente ainda é importante ter o trabalho que é um pouco mais compartimentado na estrutura. Tivemos muitas conquistas ao longo de 2019 e 2020, que são os anos em que a gente atua com essa estrutura e com essa governança, isso é novo para nós, né? Então, assumimos o nosso compromisso com ONU Mulheres, com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTIA+, implementamos uma licença parental, segundo a qual os homens e as mulheres têm direito a 6 meses, né, de licença para estarem com seus filhos, independentemente do modelo familiar, independentemente do filho ser fruto biológico daquela família ou ter sido acolhido por meio de adoção. Temos homens já que estão vivenciando essa experiência, temos os primeiros homens voltando, isso contribui imensamente para as discussões de equilíbrio de gêneros. Treinamos todo o nosso pessoal parceiro de recrutamento nas nossas premissas e na nossa estratégia de diversidade e inclusão. E conversamos muito. A gente tem muita abertura para o diálogo na Sanofi hoje, para falar de diversidade e inclusão. Começamos no ano passado, e em 2020 a gente consolidou todo um ciclo de rodas de conversa, que ainda estão muito vinculadas ao nosso calendário anual, né? Então, em março, a gente focou o mês nas discussões sobre a questão das mulheres. Em junho, falamos de Pride, falamos de orgulho LGBTQIA+. Agora, em novembro, pela primeira vez, a gente está tendo uma programação muito estruturada, para falar sobre raça, né? Ontem, com muito orgulho, a gente teve uma roda de conversa que foi 100% protagonizada por speakers do mercado, né? Com a participação, obviamente, de colaboradores, mas um painel de profissionais negros de diferentes áreas, né? Então, a gente saiu do protagonismo de Sanofi e abrimos esse espaço e temos feito isso para todos os nossos pilares. E o desafio é ter esse canal aberto e ter rodas de conversa ao longo do ano todo sobre todos os assuntos. A adesão cresce a cada movimento que a gente faz, o engajamento das pessoas também, e aí a gente entende que tem o diálogo, tem o espaço de segurança para as pessoas falarem não sei, quero aprender, quero fazer diferente, quero fazer melhor, eu não me sentia seguro para abrir a minha orientação sexual na Sanofi, hoje eu me sinto seguro e sou um embaixador dessa causa, então tem sido muito verdadeiro, muito emocionante e muito efetivo esse formato, né, com uma adesão realmente crescente. Temos canais de comunicação que estão muito conectados e abertos e atualizados com tudo que fazemos em termos de diversidade e inclusão.
temos uma campanha que começou com a extinção do dress code. Então, a gente tinha um dress code na Sanofi até cerca de 3, 4 anos atrás e começamos a pensar, gente, as pessoas precisam vir do jeito que elas querem trabalhar, né? Então, lá atrás, fizemos essa iniciativa que se chamou hashtag do seu jeito. E aí, quando foi para a gente ter um slogan, né, para a gente falar da assinatura nossa de diversidade e inclusão, a gente pensou, como é que a gente vai fazer isso? Pegamos o guarda-chuva do hashtag do seu jeito e falamos, gente, isso é muito mais do que uma vestimenta, né? Isso é muito mais do que a gente coloca para trabalhar, é ser a gente mesmo. Então, foi essa a nossa campanha. Eu não vou mostrar o vídeo, porque senão eu vou ultrapassar o tempo e vou prejudicar aí a apresentação da Cláudia, mas me comprometo a compartilhar com vocês depois. Temos avançado, né? Fazemos, muito em linha com o que o Bruno trouxe, pelo segundo ano fizemos um censo de diversidade, junto com uma pesquisa qualitativa, para entender como é que os colaboradores veem a conduta da Sanofi nesses aspectos. A participação na pesquisa cresceu, 47% do ano passado para cá. A gente hoje pode falar que as pessoas que precisam, de alguma forma, recorrer aos nossos canais, na sua esmagadora maioria, se sentem seguras para fazer isso, e aí a gente vai desenhando a nossa jornada, né? E falando daqueles 3 pilares que eu disse no começo, recrutamento, compromissos externos e educação e sensibilização, conseguimos em 2019 relançar o comitê, definir a nossa governança atual. Este ano, colocamos a diversidade e inclusão efetivamente de maneira consolidada na pauta da organização, estamos ampliando o repertório, visibilidade, está aqui com vocês hoje a parte disso, e para 2021 nosso foco é atrair talentos, trabalhar para reter esses talentos e ampliar o nosso escopo de atuação para fora dos muros da empresa cada vez mais. Era isso da minha parte, obrigada, acredito que eu fiquei no tempo. Muito bom, muito obrigada. Uma jornada linda, inspiradora, mobilizadora e que cobre várias frentes, né? Porque diversidade também é tanta coisa, né? São tantas nuances, e realmente também colocar foco nas frentes para realmente a gente conseguir engatar é sempre uma discussão muito rica dentro das empresas. Então, obrigada, Neila, por trazer a sua perspectiva. E agora eu vou passar a palavra para a Cláudia contar um pouco da jornada da Saint-Gobain nas empresas de material para construção, particularmente aí nos últimos meses, né, Cláudia? Principalmente ao longo de 2019 e 2020. Cláudia? A Cláudia não está presente. Acho que ela voltou agora. Se não, podemos passar o vídeo, né, da Sanofi. Pronto, estou aqui, vocês estão me Pegou, ouvindo? Cláudia? Sim. Te ouvimos, Cláudia. Legal. Bom dia a todos, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou a responsável, a diretora de RH de 6 empresas do Grupo Saint-Gobain, e a ideia é contar um pouquinho da nossa jornada desse último ano, né? Então, deixa eu dividir com vocês a tela, só um minutinho. Pronto. Vocês estão vendo? Ainda não, Cláudia, mas acho que está... Não? Agora sim, sim. Ah, legal. Bom, então, só para contextualizar, acho que vocês já conhecem, a Saint-Gobain tem no Brasil 17 mil colaboradores, está presente em 67 países, com mais de 180 colaboradores. Nós temos mais de 20 empresas no Brasil, e o escopo que eu ajudo a cuidar, nós estamos falando aí de 6 empresas, 2.800 funcionários em 46 sites espalhados pelo Brasil. Falando de estratégia, a Saint-Gobain já trabalha esse tema, né, de diversidade há muito tempo, tem seus princípios de comportamento e ação lançados há mais de 15, 20 anos, né, atualizados, e um deles é respeito às pessoas, e dentro desse tema a gente fala bastante sobre diversidade. Também lançou há alguns anos as atitudes da Saint-Gobain, o que ela espera que todos os colaboradores realmente atuem forte, né? E um deles é construir uma cultura aberta e de engajamento. E aí, de novo, ela trabalha esse tema forte de diversidade. Nos últimos 2 anos,
ela trouxe para todos nós, né, os fatores chaves para a competitividade e crescimento dos negócios. Então, a questão da proximidade com o cliente, de transformação digital, de simplicidade e agilidade, e mais uma vez reforçou a questão de acolher os colaboradores nas suas diferenças, apoiar a inclusão e a diversidade aí de todas as culturas. Falando um pouquinho de indicadores, e aqui focado nas 6 empresas da Saint-Gobain que eu represento, nós também não estamos da forma que a gente gostaria com a questão de gênero, nós temos 18% de mulheres, sabemos que essas mulheres estão concentradas como mensalistas, né? Ou seja, analistas, engenheiras e executivas, então na parte de horistas a gente precisa melhorar muito. Estamos contentes, pelo menos, que dentro do nosso steering committee, ou seja, do nosso comitê de direção, nós temos aí 3 mulheres e um negro, né? Então isso nos dá bastante felicidade, sabemos que temos que dar um equilíbrio maior, mas já é uma boa representatividade. E na parte de raça e etnia, nós estamos bem perto do que a gente chama, quer dizer, comparando ao IBGE, né, as taxas de IBGE, mas sabemos que, mais uma vez, quando a gente coloca isso nos nossos executivos, a gente tem aí 17% de pessoas que são pardas, negras, temos que evoluir bastante. Bom, dentro desse contexto, os nossos objetivos, além da cultura aberta e de engajamento, de atrair e reter talentos, de ter pessoas, né, para realmente inovar e ter uma criatividade diferenciada, que a gente sabe que com um público diverso é isso que a gente vai ter, refletir a sociedade. Então, a gente optou por 3 frentes de atuação, a questão de raça e etnia, de balanço de gênero e de LGBT+, ou seja, de tornar um ambiente de trabalho mais inclusivo, né, onde todos os colaboradores se sintam confortáveis para expressar a sua orientação sexual. A gente tem metas que foram aí compartilhadas com a sede Latam da Saint-Gobain no começo do ano, e uma jornada assim, bastante desenhada, né, de criação de plano de ação, de comitê de diversidade, de lançamento de manifesto, de uma comunicação extremamente forte com os nossos funcionários, que já é um costume nosso, né, de engajamento, de formação da liderança, enfim, de pactos, e aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Então, a gente tem o nosso comitê também, o nosso líder é uma pessoa de outro departamento do marketing, e a gente tem como membro de pessoas de todos os departamentos, e o RH aqui apoiando, né, fazendo parte, mas não liderando essa causa. Isso nos ajuda bastante a ter um envolvimento de todas as áreas. E, de vez em quando, a gente faz grupos transversais focado em planos de ação, né? Então, aqui alguns exemplos. Quando a gente decidiu pesquisar quem ia trabalhar conosco no censo, na pesquisa, na Semana da Diversidade, como que ia ser o conteúdo e como que ter um vídeo aí de histórias para sensibilizar as pessoas. Então, isso nos ajuda a ter um retorno muito bom de envolvimento de todas as áreas. A gente lançou um logo oficial da diversidade, ligado ao nosso tipo de produtos, né? Então, construindo diversidade, ligado a produtos para construção. Construímos com o comitê um manifesto assinado pelo nosso diretor, né, que está hoje em todas as unidades, mas fizemos um lançamento forte, né? Então, a gente usou a convenção que a gente tem com mais de 1.000 pessoas, mais ou menos 1.200 pessoas, para fazer esse lançamento. E aí,
nesse momento da divulgação do manifesto, eu trouxe um vídeo bem pequenininho, só para vocês sentirem o clima. Aqui é um manifesto. Um manifesto. Começa comigo, continua com vocês e termina na organização como um todo. Um manifesto com relação à diversidade. E abraçar todo tipo de diferença dentro das questões humanas. Temos o compromisso de garantir igualdade, respeito e acolhimento para todos, refletindo a beleza de nossas diferenças. Tamo junto, construindo a diversidade. Tô dentro, já assinei. Quem não assinou e concorda, por favor, compartilhe. Bom, isso só para mostrar um pouquinho do momento, então todo mundo assinando essa causa, esse manifesto, isso também em todas as unidades que a gente tem espalhadas pelo Brasil, reforçando isso no Dia das Mulheres, montando uma campanha interna de comunicação com todos os nossos funcionários, né, vestindo essa camisa, como eu comentei com vocês, investindo bastante na comunicação, então não só em datas comemorativas, mas também apresentando, né, cada pilar, o que a gente quer dizer com esse pilar, depois lançando pílulas de conhecimento para explicar no detalhe, né, por exemplo, o que quer dizer LGBT+, enfim, realmente criando essa cultura em todos os níveis. Lançamos também os aliados da diversidade, como vocês viram, nós temos mais de 40 unidades, então a gente precisava garantir que todas as unidades estavam trabalhando forte, então escolhemos pessoas de cada unidade, treinamos essas pessoas, e aí preparamos a liderança antes da Semana da Diversidade, então a gente contratou aí uma neurocientista, né, para discutir isso com toda a liderança. Fizemos aí vídeos de lançamento, de divulgação da semana. Eu não vou passar aqui, que acho que não vai dar tempo, mas sensibilizou bastante um vídeo de homenagem, onde as pessoas comentavam o que elas tinham vivido, funcionários nossos, dentro das suas famílias, de preconceito, ou de abertura, né, para essa questão da diversidade, fez um sucesso enorme nas redes sociais, e colocamos aí ABC de raça, seminários de LGBT, de gênero, workshops, papo de homem, enfim, foi uma semana que, na verdade, foram 2 semanas, ao invés de uma, de tanto sucesso que fez, e fechamos com a assinatura de pactos também com a ONU Mulher, com Fórum de LGBT, enfim, com 3 instituições. Aqui algumas fotos da semana nas fábricas, e também consideramos que depois de todo esse alinhamento, que já estava bem claro, as pessoas já estavam mais tranquilas, aplicar o censo junto com a 4CO, né, junto com o Bruno, em toda essa população. A gente ainda não tem o resultado, estamos fechando, e em novembro agora a gente lançou os grupos de afinidade, que são grupos de cada pilar para discutir, né, de forma mais aberta e liderado por uma consultoria externa. Houve mais de 100 inscrições voluntárias para participar desses 3 grupos, e a ideia é que esses grupos tragam
propostas de mudança, como que a gente vai influenciar melhor, porque a gente fez todos esses planos com o comitê, mas a gente não tem certeza se a gente está abordando tudo que precisa abordar. Então, são encontros mensais, que a gente acredita que vai ter um bom retorno. Bom, esse é um resumo, né, do que a gente fez esse ano. Eu tive que passar rápido para estar dentro do tema, e fico aí à disposição caso queiram conversar mais sobre o tema. Obrigada, Cláudia. Os seus exemplos, né, o seu e o da Neila, me fazem pensar muito sobre... Não tem resposta certa ou errada, né? Acho que o importante é realmente a gente começar. A Neila trouxe a perspectiva do quanto é importante abrir espaço para conversar e realmente aprender enquanto caminha, né? Eu vejo um movimento bastante positivo e mesmo que a gente não tenha todas as respostas, é bem importante construir esse caminho juntos. Então, o apelo como construir, até porque tem muito a ver com o core business da Saint-Gobain, é bastante feliz e mobilizador, né? Para realmente conseguir mobilizar as pessoas. Eu gostaria, então, para encerrar, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para listar aqui no chat, para a gente poder aproveitar aí. Nós temos uns minutinhos finais para a gente poder bater um papo ou endereçar algumas questões que vocês participantes tenham. Alguém gostaria de listar alguma pergunta aqui? Como a gente tem alguns minutos adicionais, até que as pessoas listem as suas perguntas, Neila, você quer compartilhar o seu vídeo? Ele é um vídeo curto, não é? É um vídeo de 4 minutos. Adriana, você que sabe. Bom, nós temos até às 11h15. Só confirmar, então, com a Sueli. Sueli, nós podemos... as pessoas aqui ainda não colocaram nenhuma pergunta. Então, como nós temos os minutinhos finais, estou convidando a Neila e a Cláudia também tem um vídeo para compartilhar, né, Cláudia? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, acho que a gente poderia aproveitar os nossos minutos finais para compartilhar os vídeos. Pode ser? Pode ser, muito obrigada. Eu acho excelente. Estão todos elogiando aí a contribuição de vocês, foi muito rico, rápido, né, para atender sempre a solicitação de todos, de fazer as lives bem concentradas. Então, muito interessante. E vamos ver os vídeos e, se tiver alguma pergunta, por favor, aproveitem. Pode mandar pelo chat. Eu vou mostrar para vocês, então, rapidamente, o vídeo da Sanofi, lembrando que ele tem como mote a nossa campanha #DoSeuJeito. Na Sanofi, existem pessoas de todos os estilos, cada uma com seu próprio jeito. E ser do seu jeito não se resume à roupa que você usa. Quer ver? Quem você acha que usa esse terno? Um homem? Um líder? O gênero faz diferença para pensar na posição que ele ocupa? E essa roupa mais colorida, quem usa? Uma mulher? Ou um homem também? Se for um homem, você tiraria alguma conclusão sobre ele? Por quê? E se for um homem que tem como companheiro outro homem? E se não for? E se for uma mulher que tem como companheira outra mulher? Você tiraria alguma conclusão também? Por quê? A única resposta certa é: não importa. Assim como não importa se esse homem ou mulher tiver alguma deficiência, porque terá também diversas capacidades. E também não importa se a pessoa for branca, parda, negra, amarela, nem se ela tem e qual é a sua religião. Só importa o que ela tem a acrescentar ao nosso ambiente.
o que ela conquista como profissional e como pessoa, o jeito como ela enriquece o nosso dia a dia. São muitos jeitos diferentes. Jeito de pensar, jeito de ser, jeito de amar. Todos eles são bem-vindos aqui, porque na Sanofi respeitamos o jeito de cada um e queremos construir juntos um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo. Muita gente diferente, vários estilos, pensamentos diversos. Tudo isso enriquece a nossa cultura, impulsiona a nossa empresa e nos melhora como seres humanos. Afinal, abraçar a diversidade tem tudo a ver com os nossos valores, que são ter coragem, praticar respeito, trabalhar em equipe e não abrir mão da integridade. O jeito de cada um, o seu jeito, contribui para o nosso jeito, que é valorizar e acolher o que é múltiplo, variado, diverso. Eu sou homem, gay e trabalho na Sanofi. Sou mulher, negra e trabalho na Sanofi. Eu sou homem, pardo, gay e trabalho na Sanofi. Sou homem, tenho 56 anos e trabalho na Sanofi. Eu sou uma pessoa com deficiência física e trabalho na Sanofi. Eu sou homem, gay e trabalho na Sanofi. Eu sou homem, negro e trabalho na Sanofi. Eu sou mulher, hétero e trabalho na Sanofi. Eu sou mulher, lésbica e trabalho na Sanofi. Sou homem, oriental e trabalho na Sanofi. Sou mulher, bissexual e trabalho na Sanofi. Sou mulher, hétero e trabalho na Sanofi. Sou um homem trans e trabalho na Sanofi. Sou homem, hétero, deficiente físico e trabalho na Sanofi. Sou homem, gay e trabalho na Sanofi. Nós fazemos a Sanofi e respeitamos a diversidade. Nós somos a diversidade. Nós somos a Sanofi. Excelente, muito bom. Obrigada, pessoal. Imagina. Dá tempo, Adriana? Quer colocar... Quantos minutos são o seu vídeo, Cláudia? 6, 7. Nós podemos ir... Até que horas podemos ir, Sueli? Olha, eu acho que a gente poderia ver se tem alguma pergunta ainda, e se não tiver, a gente põe o vídeo da Cláudia. O que vocês acham? Boa sugestão, eu gosto da ideia. Então, vamos lá, temos aqui, sim, uma pergunta. Gostaria de saber quais os desafios agora para trabalhar essas ações com as equipes remotas. Alguém se habilita? Eu posso começar compartilhando um pouquinho a experiência da Sanofi, Renata. Na Sanofi, a gente viu um fortalecimento da abertura para o diálogo com temas de diversidade e inclusão, considerando as equipes trabalhando remotamente. Então, a gente não viu um enfraquecimento das ações, uma falta de espaço na agenda corporativa, pelo contrário, né? Por exemplo, a questão das mulheres na pandemia, né? Isso começou a se discutir lá atrás. Que sobrecargas, né? Que impacto que a pandemia trouxe para as dinâmicas familiares. A gente fez rodas de conversa com esse foco, e foi até uma oportunidade para a gente começar a trabalhar num conceito de diversidade que é muito importante, que é a interseccionalidade. Então, a gente foi falar dos desafios da mulher na pandemia, mas também da mulher negra, da mulher periférica, né? Da mulher que mora muito longe, da mulher que não tem necessariamente uma internet muito boa, ou daquela mulher que mora num ambiente onde tem mulheres trans em situação de rua. Então, a gente tem tentado fazer discussões profundas. E eu acredito que o ambiente em que as pessoas estão mais conectadas remotamente acaba favorecendo. Uma outra coisa que foi uma conquista muito importante que nós tivemos ao longo da pandemia, considerando ações com equipe remota, a gente fez um programa de recrutamento para pessoas com deficiência, para diferentes posições, diferentes níveis hierárquicos, com as mais diversas qualificações, e trouxemos 50 novos colaboradores, pessoas com deficiência, para a Sanofi durante a pandemia, num processo seletivo que foi integralmente remoto. Então, na verdade, temos desafios, muitos, mas no quesito diversidade e inclusão, vimos uma oportunidade de fortalecer discussões e as ações que estão sendo realizadas. Perfeito.
Eu concordo com a Neila, a gente não teve problema, a gente aproveitou do momento, né? Lançamos o manifesto na hora certa, em fevereiro, que a gente ainda não estava, né, com a crise, e depois, durante todo esse período, a própria Semana da Diversidade, a gente fez toda online, o número de participantes foi altíssimo, né? Acho que até porque era mais fácil logisticamente, então para a gente não foi um problema. Só queria adicionar que eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem percebido é que, por causa da pandemia, as organizações acho que acabaram perdendo um certo receio, boa parte delas, de não vou reunir, porque senão não dá para reunir todo mundo, a gente não reúne ninguém, né? Então, agora que dá para reunir todo mundo, então eu tenho percebido muito mais presidentes e CEOs mostrando mais a cara, mais atentos, mais abertos e tal, justamente porque o ambiente virtual permite isso, né? Então, eu acho que tem um benefício em termos de lançamento de programas e tal. E aí, a outra coisa que eu adicionaria é a gestão, né? De novo, falando daquele equilíbrio, né? A gestão de como a gente olha para as nossas práticas tem tudo a ver com diversidade, independentemente de mulheres ou negros ou raça, etc. e tal. Né? Então, a gente considerar, por exemplo, que as pessoas estão em casa e que você tem, por exemplo, pessoas que são mães ou pais solteiros. Né? Isso quer dizer, é uma pessoa que, no contexto não pandêmico, o filho estuda numa escola integral, né? Tem um funcionário em casa para ajudar e tal, e no contexto de pandemia isso não acontece. Então, a própria forma como a organização lida com essas questões, como é que a gente lida com o fato de alguém que não pode entrar numa reunião das 11, sendo que 11 é um horário útil de trabalho, mas 11 é a hora de fazer o almoço também, né? Ou de tirar a criança da escola, da escola virtual e tal. Então, o próprio olhar que se tem do ponto de vista de gestão para os acontecimentos, estou usando esse exemplo de mãe solteira e tal como um exemplo mínimo, né? Mas são várias as questões que vão nos ajudando. Uma das coisas que a gente discutia em um cliente era que havia uma demanda muito de gente, abre a câmera. A gente começou a perceber que havia pessoas que têm vergonha do fundo da sua casa, porque, na verdade, está fazendo a reunião na mesinha do café da manhã, porque é o único lugar que tem para colocar o computador em cima e tal. Então, são questões que quando a gente pensa a diversidade como uma prática de gestão, está para além do se a gente vai recrutar mais negros ou se a gente vai não sei o quê. É um jeito diferente de pensar a gestão da organização. Então, E fazendo um gancho nesse ponto exato de pensar a organização diferente, Bruno, eu acredito que essa foi chamada, né, de nova forma de trabalho, vamos resumir assim, para o pessoal administrativo, o trabalhar de casa mostrou ao longo dos meses que é possível, né? A produtividade não caiu tanto, para não dizer que ela melhorou, né? Em muitas empresas que eu tenho escutado. Então, eu acho que esse formato, inclusive, nos provoca para conseguirmos fazer, em termos de diversidade, muito do que a gente não fez presencialmente até agora, né? Então, por exemplo, talvez essa possibilidade de contratar mais deficientes, se a minha instalação não permite cadeirantes ou não está 100% adequada para isso, me trouxe uma possibilidade de ser mais inclusivo, ou de contratar mães que preferem dar um tempo durante um período, depois que tem filho, antes de voltar para o mercado de trabalho. Enfim, tem realmente diversas possibilidades aí que eu acho que, apesar desse paradigma, né, a gente está isolado, a gente está remoto, não está mais convivendo, talvez isso ajude, em alguns casos, a termos um olhar mais inclusivo em relação à diversidade, né? Então, é um desafio, sem dúvida nenhuma, mas acho que nos abre novas possibilidades. Muito bom. Bom, gente, então, muito obrigada a todos vocês, né? Eu acho que é um tema aí que nós vamos continuar, né, Adriana, a tratar aí no próximo ano. É bastante amplo, tem muitas experiências aí para compartilhar, e no próximo ano a gente tem ideia de fazer 2 fóruns desses, né, um no primeiro semestre, outro no segundo. Eu gostaria só de aproveitar aqui o momento para falar que na semana que vem, como o Stefani já falou, dos 120 anos da Câmara, mas a semana que vem a gente tem uma semana de comemorações. Então, a gente tem, inclusive, 2 eventos que são abertos a não associados. No dia 24, às 10 horas, nós vamos falar das relações históricas atuais da França e do Brasil,
com o Azambujo, o ex-embaixador Azambujo. No dia 27, nós vamos falar da importância das relações França-Brasil no cenário global e como tudo isso afeta a economia. Vocês podem ver no site, esses 2 eventos são abertos. E a gente tem 2 outros eventos que estão sendo formatados, quer dizer, já foram formatados, né? No dia 26, a gente tem a noite de comemoração e o prêmio Personalidade. Esse evento é um evento exclusivo para associados, das 19 às 20 horas. Mas a gente convida todos os associados aí para participarem no dia 26, que é a nossa grande festa. Tudo virtual, né, gente? Porque o momento ainda, como aí vocês abordaram, muito interessante, essa parte de inclusão social e de possibilidade de trabalhar à distância, que a pandemia também deixou esse lado positivo para todos nós, de fazer pensar diferentes e que é possível, né? Tudo é possível e certamente quem já viu, né, a dificuldade de você ter um cadeirante, de adaptação, né, de transporte, tudo isso, então abriu um novo campo para essas pessoas. Então, acho que isso é um dos ganhos aí da pandemia. Então, muito obrigada a todos vocês e convido aqueles que ainda não conhecem a Câmara, eu e a minha equipe estamos à disposição aí para conversar com vocês quando quiser. Grande abraço, muito obrigada. Obrigada, Celi. Obrigada, Neila, Cláudia e Bruno. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Obrigado. Abraço. Tchau.